Damien Morial caminhou rapidamente pelo aeroporto internacional Royce Charles de Gaulle, os sapatos batendo no chão com uma regularidade rítmica que traía sua concentração. Ele ajustou as alças do porta-bebês que segurava sua filha Emma, de 6 meses, contra seu peito. O barulho da multidão ao seu redor, a excitação dos anúncios, tudo parecia distante, quase como se um véu invisível o rodeasse. Ele só conseguia ouvir a respiração leve da filha, embalada pelas batidas de seu coração e pelo perfume delicado de sua pele macia. Emma dormia profundamente, a cabecinha apoiada no pai, um pequeno e pacífico sorriso brincando em seus lábios. Damien sentia-se estranhamente sereno, como se carregasse nos braços não apenas a filha, mas também uma parte de si mesmo que tinha orgulho de compartilhar. Hoje foi um dia especial. Ele passou anos de trabalho, esforço e sacrifício para chegar lá, e esta viagem às Índias Ocidentais marcou um momento crucial em sua vida. Ele não apenas iria ver sua família novamente depois de meses de separação, mas também iria apresentá-los à menina dos seus olhos, a carne da sua carne, a sua filha. Era um momento que ele esperava há muito tempo e havia preparado cuidadosamente cada detalhe da viagem, desde as passagens já confirmadas até o seguro para Emma, passando pelos documentos necessários para comprovar a ligação. Nada deve escapar ao seu controle. Ele chegou cedo, na verdade muito cedo, e esperava um voo tranquilo e sem problemas. Enquanto se dirigia para o portão de embarque, seu olhar examinou os arredores. O aeroporto, com a sua arquitetura moderna e corredores intermináveis, parecia uma espécie de labirinto cujos códigos ele conhecia. Mas apesar da familiaridade com esses lugares, um pouco de ansiedade persistia. Esta não foi a primeira vez que ele roubou, mas por alguma razão inexplicável, desta vez houve algo diferente. Talvez fosse a presença de Emma, talvez fosse o peso da responsabilidade de ser pai, ou o desejo de proteger este momento precioso do brilho dos seus olhos inocentes. Então ele viu a anfitriã. Ela era alta, loira, esbelta, com um uniforme impecavelmente cortado. Um distintivo brilhava em seu peito, com o nome Claire. Ela ficou ali, com o rosto educadamente neutro, mas Damien imediatamente sentiu uma inquietação no ar, como uma inquietação crescente. Ela ficou na frente dele antes mesmo que ele chegasse ao portão de embarque. Um bloqueio repentino e incompreensível. Olá, senhor, sinto muito, mas temos um pequeno problema. Damien parou abruptamente, sua mão instintivamente apertando um pouco mais as alças do porta-bebês. Um problema. Ele olhou para a aeromoça, confuso. Por que interromper uma fila de embarque cheia de passageiros ocupados por causa de um problema simples? Que tipo de problema? Ele perguntou, erguendo ligeiramente as sobrancelhas, enquanto examinava a sala com um olhar furtivo. A anfitriã deu um sorriso tenso, como se estivesse preparando uma resposta que não tinha certeza se entregaria corretamente. Ela olhou para baixo por um momento, provavelmente procurando a frase certa, antes de levantar a cabeça e encarar Damien, seus olhos azuis frios e distantes. Você está viajando sozinho com esta criança? Damien piscou. A pergunta, aparentemente banal, surpreendeu-o pela sua natureza subitamente intrusiva. Não havia nada de incomum nele viajar sozinho com Emma. Era sua filha, seu filho. O que poderia ser suspeito nisso? Sim, ela é minha filha, respondeu ele, num tom que pretendia ser calmo, mas que já traía uma ponta de irritação. Ele esperava que a conversa terminasse, que finalmente passasse e continuasse sua jornada, mas a anfitriã parecia querer prolongar essa conversa, como se estivesse tentando testá-lo, procurando algo que ele ainda não havia dito. Ela sorriu de forma mais mecânica desta vez e olhou em volta, como se procurasse apoio, ou talvez apoio para o que parecia uma tarefa um pouco pesada apenas para ela. Damien acompanhou seu movimento furtivo com o olhar, notando o olhar trocado com o colega ao fundo. Um desconforto palpável foi sentido, como uma tensão invisível apertando-os. Temos procedimentos rigorosos em relação a viagens com crianças menores. Você tem que provar seu relacionamento antes de embarcar, disse ela, com uma voz que pretendia ser autoritária, mas que soava mais como uma justificativa frágil. O chão pareceu escorregar sob os pés de Damien por um momento. As palavras da anfitriã ecoaram em sua cabeça, como um trovão inesperado. Pegar o filho nos braços já era por si só uma declaração de paternidade, uma prova. Porém, o procedimento, as regras burocráticas, pareciam querer assimilá-lo a um estrangeiro, a um desconhecido. Ele respirou fundo, endireitando-se, tentando manter a calma.
Sem problemas. Tenho a certidão de nascimento dele e meu passaporte, disse ele, remexendo na mochila com uma precisão quase mecânica. Os documentos estavam lá, exatamente como deveriam estar. Não há espaço para improvisação. Ele tirou a certidão de nascimento de Emma e o passaporte dela, entregando-os à aeromoça. Suas mãos estavam firmes, mas sua mente já estava inquieta. Por que esse tratamento? Por que ele e não os outros? Por que ter que provar o óbvio? Claire pegou os documentos sem dizer uma palavra, examinando-os com olhar experiente, mas Damien percebeu a lentidão com que ela os observava. Como se, além dos papéis, ela estivesse procurando outra coisa, algo que ele não tinha. Um traço, uma hesitação, um olhar de lado. Ela olhou para ele e por um momento seus olhos se encontraram. Um momento, por favor. Claire virou-se, os calcanhares batendo forte no chão de ladrilhos, e foi falar com um colega que estava a poucos metros de distância. Damien a seguiu com o olhar, seu coração batendo um pouco mais rápido. De onde estava não conseguia ouvir a conversa, mas via suas expressões, os leves movimentos de cabeça, os olhares furtivos em sua direção. Sua mandíbula apertou. Ele conhecia essa cena. Ele já havia experimentado isso, em outras formas. A colega de Claire, uma morena com um coque rígido, franziu a testa ao olhar os documentos que Claire lhe mostrou. Damien viu o leve aceno de cabeça, então outro olhar foi trocado. Seu estômago afundou. Eles estavam procurando uma desculpa. Uma falha. Algo para legitimar o que nada mais era do que suspeitas injustificadas. Depois de alguns segundos, Claire retornou, ainda com aquele sorriso congelado, um sorriso que pretendia ser profissional, mas que emanava desconforto. Senhor, sinto muito, mas precisamos fazer mais verificações. Damien piscou, sua irritação aumentando um pouco. Perdão? Ele disse, uma pitada de aborrecimento perfurando sua voz. Você tem os documentos, está tudo em ordem. Claire hesitou. Ela lançou um rápido olhar ao redor, como se sentisse o peso dos olhos sobre ela. É apenas um procedimento de segurança, senhor. Os passageiros atrás de Damien, que estavam em silêncio até então, começaram a mostrar sinais de impaciência. O murmúrio de descontentamento aumentou um pouco. Uma mulher na casa dos 50 anos, usando um lenço de seda, cruzou os braços e balançou a cabeça indignada. Por que você está perguntando isso a ele? Tenho 2 filhos e nunca me fizeram essa pergunta. Mais murmúrios surgiram e Damien sentiu uma estranha tensão crescendo na linha. Ele não estava mais sozinho. Uma jovem de origem asiática, com os braços cruzados sobre a bolsa, olhou para ele com evidente empatia. Então ela falou com uma voz clara e inequívoca. Você está perguntando isso a todos os pais ou apenas aos pais negros? Um silêncio imediato caiu na fila. Claire ficou tensa, suas bochechas ficando levemente vermelhas. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu imediatamente. Ela não esperava por isso. Não é uma questão de cor, senhora, é apenas um procedimento. Ela tentou explicar, mas já era tarde demais. A indignação estava se espalhando. É estranho que o seu procedimento diga respeito apenas a alguns passageiros, acrescentou um homem de terno, pegando seu telefone para filmar a cena. Claire instantaneamente ficou tensa quando viu a câmera focada nela. Seu sorriso profissional vacilou ligeiramente. Damien sentiu uma onda de raiva crescendo dentro dele. Ele olhou para Emma, ainda dormindo pacificamente contra seu peito, então respirou fundo. Fique calmo. Ele sabia que perdera a paciência funcionária contra ele. Olha, eu paguei minha passagem como todo mundo. Eu tenho todos os documentos. Você não tem motivos para me recusar a embarcar, ele disse, sua voz calma, mas firme. A anfitriã abriu a boca para responder, mas uma voz masculina soou atrás deles, alta e autoritária. O que está acontecendo aqui? Um homem de terno preto se aproximou com passos determinados. Alto, de rosto fechado, exalava uma autoridade natural que impunha imediatamente o silêncio. Seu distintivo dizia gerente de embarque, e seu olhar penetrante varreu a cena com fria eficiência. Ele parou na frente de Claire, que, visivelmente aliviada ao ver uma figura de autoridade intervir, virou-se para ele ansiosamente. Senhor Lefebvre, temos um problema. Este passageiro está viajando sozinho com uma criança e... O homem a interrompeu bruscamente,
sem sequer lhe dar tempo de terminar a frase. Ele tem seus documentos? Claire piscou, surpresa. Sim, mas pensei. Então deixe-o embarcar imediatamente. Lefebvre ordenou, seu tom afiado como uma lâmina. Um pesado silêncio caiu sobre os arredores. Os passageiros, até então simples testemunhas da cena, aguardavam atentamente a reação da hospedeira. Claire abriu a boca hesitante, como se procurasse uma justificativa final. Mas. Agora mesmo. Lefebvre repetiu, numa voz que não tolerava objeções. A mensagem era clara. Claire ficou ligeiramente pálida antes de obedecer relutantemente. Ela entregou os papéis a Damien rigidamente, seu sorriso comercial desapareceu, substituído por uma expressão de aborrecimento mal disfarçado. Sinto muito pelo inconveniente, senhor, ela murmurou sem entusiasmo, sem convicção. Damien olhou para ela por um momento, detalhando seu rosto, sua atitude, sua postura. Ela não estava arrependida. Ela ficou chateada por ser contraditada em público. Ele poderia ter respondido a ela, lembrando-lhe que um simples desculpa não era suficiente para apagar a humilhação que ela lhe infligiu diante de dezenas de testemunhas. Mas ele sabia que as palavras, neste momento, teriam pouco impacto. Então, ele guardou calmamente seus documentos e caminhou em direção ao portão de embarque. Pouco antes de entrar, ele lentamente se virou para Claire. Seu olhar era ao mesmo tempo penetrante e calmo, um brilho de determinação em seus olhos escuros. Você deve revisar seus procedimentos. Sua voz não era agressiva nem elevada. Ela simplesmente usava o peso de uma verdade que Claire não podia mais ignorar. Um silêncio se instalou. Então, de repente, um som discreto mas significativo ressoou no espaço silencioso do aeroporto. Aplausos. Eles não eram estrondosos, nem exagerados. Mas eles estavam lá. Alguns passageiros, que presenciaram a cena desde o início, manifestaram seu apoio. Uma senhora idosa concordou com a cabeça. A jovem asiática, que havia saído em sua defesa anteriormente, encontrou seu olhar e deu-lhe um sorriso franco. Um homem de terno, ainda segurando o telefone, continuava filmando, como que para garantir que essa história não permanecesse uma anedota esquecida. Claire, por sua vez, olhou para baixo, desconfortável. Damien não perdeu mais um segundo e subiu na passarela que levava ao avião. Quando chegou ao seu lugar, sentiu o coração ainda batendo forte devido à adrenalina e à raiva reprimida. Ele se acalmou, respirando fundo e depois olhou para Emma. Ela se mexeu ligeiramente durante o sono, sua pequena mão mal se movendo contra o peito dele. Ele acariciou suavemente seus dedinhos, um sorriso triste aparecendo em seus lábios. Hoje ele teve que lutar por ela. Amanhã, ele esperava que ela não tivesse que lutar para existir.